Eu aposto que você não sabia o quanto a cultura judaica moldou a Alemanha. Bem-vindos à nossa jornada pela rica e diversa história da comunidade judaica na Alemanha. Esta história abrange milhares de anos, repleta de momentos de triunfo, tragédia e resiliência. Ao embarcarmos nesta exploração, vamos descobrir o profundo impacto que a cultura judaica teve na Alemanha e no mundo. Desde as raízes antigas até as contribuições modernas, esta herança é um testemunho do espírito duradouro de um povo notável. Vamos mergulhar na fascinante história judaica na Alemanha. Então não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ao mergulharmos na história do povo judeu, é fundamental compreendermos suas raízes milenares. Um dos povos mais antigos do mundo, os judeus possuem uma história que se estende por mais de 3.000 anos. Desde os tempos bíblicos, suas crenças, tradições e cultura vêm sendo transmitidas de geração em geração, moldando a identidade de uma nação. A jornada judaica na Alemanha tem início nos primeiros registros de comunidades judaicas durante o Império Romano. Esses primeiros judeus eram comerciantes, artesãos e estudiosos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico e cultural da região. Mesmo em meio a adversidades, essas comunidades prosperaram, estabelecendo sinagogas, escolas e centros de estudo que se tornaram alicerces da vida judaica. Com o passar dos séculos, a presença judaica na Alemanha continuou a crescer, enfrentando períodos de prosperidade e perseguição. Cada fase dessa história é marcada pela resiliência e pela capacidade de adaptação do povo judeu. Desde os tempos medievais até a era moderna, os judeus na Alemanha deixaram uma marca indelével na sociedade, contribuindo para as artes, ciências, filosofia e muito mais. Agora, vamos explorar em detalhes a fascinante história judaica na Alemanha. Uma história de milênios que continua nos inspirando e desafiando nossa compreensão do passado e do presente. Ao mergulharmos no legado judaico, é fundamental valorizar a incrível cultura que floresceu ao longo dos séculos. A sinagoga Richtstraße, em Berlim, uma das maiores e mais importantes sinagogas da Alemanha, é um testemunho dessa rica herança. Construída em 1904, ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e continua a ser um símbolo da resiliência e da rica herança cultural judaica na Alemanha. Cada aspecto da vida judaica é repleto de significado e história. Festividades como Pesach, Hanukkah e Yom Kippur não são apenas observâncias religiosas, mas também momentos para a família, reflexão e comunidade. Na Alemanha, a cultura judaica se entrelaçou com os costumes locais, criando uma mistura única que enriquece o panorama cultural mais amplo. Escritores, músicos e artistas judeus deram contribuições significativas, deixando um impacto duradouro na arte e literatura alemãs. É através dessa cultura que a comunidade judaica manteve sua identidade, mesmo diante da adversidade. A resiliência e a criatividade do povo judeu brilham através de suas expressões culturais, um testemunho de seu espírito duradouro. Vamos continuar nossa jornada explorando a fascinante história da comunidade judaica na Alemanha. Ao mergulharmos no rico mosaico da herança judaica, não podemos ignorar o profundo impacto da arquitetura judaica. De antigas sinagogas a museus judaicos modernos, essas estruturas contam histórias de fé, resiliência e comunidade. A arquitetura judaica é marcada por elementos simbólicos e um trabalho artesanal meticuloso. As sinagogas, por exemplo, costumam ser adornadas com entalhes complexos, belos vitrais e a chama eterna, o Ner Tamid, simbolizando a presença perpétua de Deus. Na Alemanha, a influência arquitetônica judaica se faz presente nas magníficas sinagogas de Berlim, Frankfurt e Munique. Esses prédios não servem apenas como locais de culto, mas também como centros culturais onde a comunidade se reúne para celebrar e preservar sua herança. Não podemos esquecer o Museu Judaico de Berlim, projetado pelo arquiteto Daniel Libeskind. Sua estrutura em zigue-zague e seus vazios capturam a história tumultuada dos judeus na Alemanha.
oferecendo um espaço para reflexão e educação. Além disso, a mezuzá, uma pequena caixa contendo um pergaminho com versos em hebraico da Torá, é frequentemente afixada aos batentes das portas de casas judaicas. Essa prática é um testemunho da fé e das tradições duradouras que continuam a moldar a vida judaica. Gigantes da história. A Alemanha foi um berço de mentes brilhantes, e a comunidade judaica presenteou o mundo com algumas das figuras mais importantes da história. Gente que fez a diferença. Estamos falando de gênios como Albert Einstein, que revolucionou a física com suas ideias geniais. Heinrich Heine, um poeta e pensador crítico que influenciou gerações. E Hannah Arendt, uma filósofa política que nos fez repensar o poder e a natureza do mal. Essas figuras incríveis, cada uma à sua maneira, mudaram o mundo com suas ideias, descobertas e coragem para desafiar o status quo. É inspirador ver como a Alemanha, mesmo enfrentando tantos desafios, foi palco para o nascimento de tantas mentes brilhantes. Berlim Judaica, um legado vivo. Gente, antes do Holocausto, Berlim era tipo um point para a comunidade judaica. Era uma das maiores e mais vibrantes comunidades da Europa, um verdadeiro centro cultural e intelectual. Depois da tragédia com o povo judeu, a cidade volta a abrigar várias instituições judaicas importantes, como o Museu Judaico de Berlim, que conta a história da comunidade judaica na Alemanha de forma emocionante e interativa. É um lugar para relembrar o passado, celebrar a cultura judaica e refletir sobre a importância da tolerância e do respeito. As sombras do Holocausto. Infelizmente, a história da comunidade judaica na Alemanha também é marcada por um dos capítulos mais sombrios da humanidade, o Holocausto. Durante o regime nazista, milhões de judeus foram perseguidos, torturados e assassinados em campos de concentração, como o de Dachau. É de partir o coração saber que um ódio tão profundo e cruel possa existir. É nosso dever lembrar e honrar a memória das vítimas, lutando contra qualquer forma de intolerância e discriminação. Lugares como o campo de concentração de Dachau hoje são memoriais que nos lembram da importância de jamais esquecermos essa tragédia e de lutarmos por um futuro mais justo e humano. É difícil imaginar o impacto do Holocausto sem entender o tamanho da comunidade judaica na Alemanha antes da guerra. No auge, eram cerca de 500 mil pessoas, ou seja, 500 mil de vidas que contribuíam para a cultura, economia e sociedade alemã. Imaginem a riqueza cultural, a diversidade e a força dessa comunidade. É de partir o coração saber que tanta história, tanta vida, foi perdida durante o Holocausto. Mas é importante lembrar que a história da comunidade judaica na Alemanha não se resume à tragédia. É preciso olhar para o passado com respeito e aprender com ele para construir um futuro melhor. É inspirador ver como, mesmo após o horror do Holocausto, a comunidade judaica na Alemanha encontrou forças para se reerguer. Atualmente, a comunidade conta com cerca de 200 mil pessoas, muitas delas vindas da antiga União Soviética em busca de um recomeço. É emocionante ver como a comunidade está se reconstruindo, criando novas raízes e mantendo viva a chama da cultura e da fé judaica. É a prova de que o ódio e a intolerância jamais irão vencer. Vocês sabiam que muitos judeus na Alemanha falavam Yiddish? Não é alemão. É uma língua distinta. O Yiddish é uma língua super interessante que surgiu lá pelo século X. Uma mistura incrível de hebraico, alemão medieval e até um pouco de línguas eslavas. Era como se fosse a língua do dia a dia da galera, sabe? Uma verdadeira ponte entre gerações. Principalmente entre os judeus Ashkenazi, que eram a maioria na Europa Central e Oriental. Imaginem só, famílias inteiras se comunicando, contando histórias, cantando e vivendo suas vidas nesse idioma tão único e especial. É claro que, com o tempo e as mudanças que a comunidade judaica sofreu, o Yiddish acabou perdendo um pouco de espaço, mas ainda hoje existem pessoas que se dedicam a manter essa língua viva.
como forma de preservar a história e a identidade cultural de um povo inteiro. E quem aí é bom de garfo? Vamos descobrir juntos. A culinária judaica na Alemanha é uma mistura deliciosa de sabores e tradições, gente. Preparem o apetite porque vamos falar de pratos que são de dar água na boca, como a sopa de bolinho de matzah, o pão trançado chamado challah, o gefilte fish, que é um peixe recheado super tradicional, e as latkes, que são panquecas de batata que são de comer rezando. Muitos desses pratos têm suas raízes lá na culinária Ashkenazi da Europa Oriental e foram trazidos para a Alemanha pelas comunidades judaicas que se estabeleceram por aqui. Mas o mais legal é que a culinária judaica não parou no tempo, né? Ela continua evoluindo. Ela foi se adaptando, incorporando ingredientes locais e criando uma fusão única de sabores que representa a riqueza cultural da comunidade judaica na Alemanha. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a história da comunidade judaica na Alemanha? A viagem de hoje foi emocionante, né? Vimos momentos de glória, de tristeza, de superação e de esperança. É importante conhecermos a história para construir um futuro melhor, livre de preconceito e intolerância. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhar essa história incrível com seus amigos. Até a próxima!